Talvez você venha nesse perfil acreditando que esse negócio de progressismo na igreja seja uma coisa meio que teoria da conspiração, que é tudo uma preocupação exagerada da minha parte, tudo coisa de direita conservadora, ultra-radical. Agora eu vim provar pra você que não. Esse vídeo que eu vou passar ele já tem 2 anos e mostra exatamente a forma como o PT busca atrair cristãos. Não só ir atrás de cristão na igreja, mas de formar pastores progressistas. Porque nós vamos ter metade das igrejas evangélicas do Brasil alcançadas por políticas públicas e, através disso, também fazer com que elas conheçam também uma palavra de libertação da mentira do fascismo. Como? Criando escolas progressistas de pastores em todo o Brasil. Não tem as escolas que eles fazem, levam os pastores lá? São Paulo, Campinas, Curitiba, enfim, Rio de Janeiro. Fazemos núcleos nas cidades, começa nas cidades, depois vai para as regiões, vai para os estados. Primeira escola de teologia e tal. Às vezes, evitar de usar o nome progressista, traz a primeiro os pastores, para depois você falar a mensagem que precisa se falar, porque qualquer frase assusta. Literalmente no vídeo o que o cara está dizendo é o seguinte: vamos tomar os seminários que formam os pastores, criar seminários progressistas sem utilizar esse nome para que eles entrem no seminário e sejam moldados lá dentro. E aí você fala que discutir progressismo, pautas de esquerda dentro da igreja é bobagem. Ninguém fala disso. Não tem chance disso acontecer. É teoria da conspiração, Luciano. É muito preocupado com essas coisas porque você vive nessa coisa da política. Mas o PT está bastante preocupado com as igrejas evangélicas. Tanto é que agora existe um curso maravilhoso criado por eles, Fé e Democracia. Mas olha só, os grandes professores do curso. Só gente boa. Luiz Sabanai, pastor, que como todo bom petista, adivinha? Já foi preso. Petista bom, petista raiz. É aquele que já foi pra cadeia. É assim, já foi pra cadeia pelo menos uma vez. Já foi preso. E ele é o grande coordenador do curso. Ele chama a si mesmo como pastor socialista. E aí a gente não tem que se preocupar com isso não. Em 2024 ele cria uma cartilha para ajudar os candidatos à vereança e às prefeituras a se comunicar com o público evangélico. Exatamente para que eles parassem de falar de certas pautas que assustam esse público, para trazer esse público para perto de si, para ganhar os votos, ganhar as igrejas e enganar todo mundo. Talvez algumas das coisas que o Sabanai ensinou é, sei lá, esconder o ódio que você tem pro cristão. Principalmente aquela senhorinha dona de casa que ora no monte, que acorda às 5 horas da manhã para orar, que era analfabeta e só aprendeu a ler por conta da vontade de ler a Bíblia. Ou também, de repente, mostrar que no fim eles não são adoradores do Estado, filhos do diabo. Mas olha essa postagem fofa do Luiz Sabanai. Não te lembra outro pastor progressista? É de René. Sérgio Duzilek, não sei como é que fala o nome dele. Foi muito ativo na campanha de 2022 e disse uma célebre frase: a igreja evangélica deve pedido de perdão a você, Lula. É como chegar para Jesus e dizer: olha Jesus, você deve um pedido de perdão para Judas. Adão, olha só, você deve um pedido de perdão para a serpente. Ele quer que a igreja peça perdão para o próprio diabo. Ele fez toda a estrutura pedagógica do cursinho, como se o petista soubesse ensinar alguma coisa. Próximo, o professor Valdinei Ferreira. É o teólogo, professor e pastor que foi mandado embora da Folha de São Paulo porque escreveu um artigo dizendo que Jesus, na verdade, é que teria traído Judas. E era um defensor ferrenho de Eduardo Paes para a prefeitura do Rio de Janeiro. Vou colocar aqui os crimes do Eduardo Paes e aí você vê se é o tipo de gente que a igreja deveria se aliar. Ah, mas teve um pastor lá no famoso no Rio de Janeiro que se aliou. Eu acho a mesma coisa dele do que de todos esses. E adivinha só? Defensor do aborto. Lembra outro pastor liberal, é de René. Aqui nessa postagem ele se levanta como todo pastor liberal, como todo esquerdista, com ar de virtude, ou seja, nós somos donos da virtude, só nós temos a verdadeira virtude. É sempre nós, virtuosos, e os outros terríveis, odiosos. Aí o que ele faz? Como todo mundo fez isso na época da PL 1904, ele subverte toda a temática do aborto para defender assassinato de criança. É sempre uma coisa emocional que não encontra respaldo na realidade. A ideia do PL 1904 de 2024 visava aumentar a punição nos casos de aborto após a 22ª semana, porque um bebê, depois das 22 semanas, ele vai nascer, vivo ou morto. O procedimento de aborto, como eu já disse em outro vídeo, não é um pó de pirlim-pim-pim que você joga no bebê e ele some. Você mata o bebê lá dentro e executa um parto da criança morta. Consequentemente, essa criança poderia ter nascido viva e ser sustentada tranquilamente pelo Sistema Único de Saúde para que ela vivesse, sobrevivesse e encontrasse um lar mais tarde. Agora eu acho engraçado esse pessoal que quer que o SUS banque aborto para mulheres que querem matar os bebês dentro do ventre.
mas acham um absurdo o SUS usar dos seus recursos para sustentar um bebê de 23 semanas nascido vivo com alguns aparelhos por algum tempo? Afinal, eles não são a favor da vida? Então a grande questão é que nasce-se um bebê. O que o PDL 1904 queria era que as pessoas que por alguma razão não informaram a talvez causa que pudesse validar um aborto antes, fizessem isso após o tempo que a criança já poderia nascer viva, exatamente para evitar que crianças que pudessem nascer vivas fossem assassinadas. Querem que a pena seja maior para a mulher que aborta do que para o estuprador. A pauta nunca foi essa. Mas é engraçado porque esse mesmo pessoal que reclama disso é o pessoal que, quando surge projeto de lei diminuindo a idade penal para adolescentes que cometam crime de estupro, votam contra. É o mesmo pessoal que, quando apareceu a proposta para a castração química de estupradores, para que fosse impossível que eles retomassem o ato violento de estupro, votaram contra. É o mesmo pessoal que, quando se toma qualquer tipo de medida de projeto de lei para punir estupradores de forma mais enfática e incisiva, eles votam contra. Aí vem mais uma grande sinalização de virtude, porque os evangélicos da bancada evangélica, como tratariam a mulher que os fariseus trouxeram para ser apedrejada diante de Jesus, com certeza estariam do lado dos fariseus atacando pedra nela. Nós escolhemos o lado de Jesus. É sempre ele achando que se ele estivesse lá, ele ia estar do lado de Jesus e não do lado dos fariseus. É claro que ele defenderia a mulher, porque ele é o mais virtuoso de todos os homens, ele é o mais virtuoso de todos os cristãos. Só ele que defende assassinato de criança e que é contra o aumento da pena para estupradores. Esses cristãos fundamentalistas, reacionários, conservadores, de direita, que se opõem a um simples assassinato de um bebezinho, ainda no ventre da sua mãe inocente. E aí você pega nos detalhes o desprezo pela vida. Na seguinte frase: querem condenar uma mulher apenas porque ela realizou um aborto. Vamos começar a dar nome certo para as coisas. Aborto é a mulher que, por algum acidente, por alguma questão fisiológica, perde o bebê de forma involuntária. Isso é um aborto. Mulher que vai na clínica, mulher que apoia que outra mulher vá a uma clínica para matar um bebê que continua vivo, e que, se fosse proporcionado tudo possível para que ele continuasse lá, ele continuaria muito bem, são assassinas. Assassinos. E esse processo é de assassinato. Aborto é quando acontece de uma forma natural e a mãe perde o bebê. Quando a mãe mata o bebê, é assassinato. Só faltou ele dizer assim: é só um abortinho de nada. O que é um bebezinho morto? Aí vem o emocionalismo: mas se for uma criança, uma adolescente, vocês vão querer que ela passe pelo parto. Depois de 22 semanas, existe parto. De criança viva, que vai para uma incubadora e que se mantém viva depois, ou de uma criança morta, picotada, desmembrada e que vai sair pelo mesmo lugar. Como todo bom satanista defende a ideia de que a criança deva ser morta, picada, depois de uma morte dolorosa dentro da barriga da mãe, para que a mãe seja drogada a ponto de fazer com que o parto aconteça de forma artificial e expulse aquela criança dali de dentro, picada, morta e inocente. E é esse cara que se coloca como virtuoso seguidor de Jesus, o que prefere matar cruelmente uma criança de 23 semanas dentro da barriga da mãe. Angélica Tostes. Ela mesma se denomina teóloga feminista. E é devota de Krishna. Ela defende a ideia de que a Bíblia é um livro da classe trabalhadora e, como toda boa crente, defensora da liberdade sexual, que biblicamente é conhecida como promiscuidade mesmo. Só isso, libertinagem, depravação. É isso que ela é a favor. Chama Deus de Deus na rede social e faz esse tipo de postagem que eu vou colocar aqui embaixo, para que você tenha uma noção da galerinha que está querendo dar curso para crente, para evangélico, sobre democracia e fé. É esse pessoal. E aí tem gente que acha que o que eu falo aqui é teoria da conspiração, é exagero. Não, a gente não precisa falar disso não, porque a igreja está segura. Segura por quê? Porque se você não ensina, alguém vai. Um outro famoso aqui, Ariovaldo Ramos. Esse está mais apagadão da mídia ultimamente, mas o filho dele fez uma Bíblia, uma versão da Bíblia. A Bíblia freestyle. Jesus fala palavrão nessa Bíblia. Criou bem o filhão em Ariovaldo. Criou bem. Fundador da Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito. Seja lá o que isso queira dizer na cabeça do Ariovaldo. No fim das contas, é uma entidade para apoiar o Lula. Só isso. Para trazer os evangélicos para apoiarem o Lula. Só mesmo. Os princípios do reino demandam um governo que trabalhe em prol do futuro do trabalhador. Cara, é impressionante como esse pessoal, eles leem a Bíblia de acordo com Marx mesmo. Eles olham para a Bíblia e a Bíblia não é mais um livro a respeito da humanidade, do pecado, de Deus. Não é a história da redenção humana que começa em Gênesis 3, por assim dizer, e que termina em Apocalipse 22. Não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com libertar o homem do seu estado de pecador, não tem nada a ver com trazer o homem de volta para Deus. Não. Do véu que se rasgou, nada disso. É tudo sobre a ideologia marxista. É tudo sobre classe trabalhadora, é tudo sobre divisão, é tudo sobre como Deus quer se importar com os pobres, com os trabalhadores, com um anacronismo ridículo. A gente vê, por exemplo, em Atos, que a igreja criou
uma seguridade social para a viúva. E como disse o apóstolo Paulo, quem colheu demais não terá sobrando, para que quem colheu de menos não sinta falta. Bacana. Muita gente usa Atos para falar a favor do comunismo, mas é importante a gente lembrar uma coisa. A entidade que ajudava as viúvas, os pobres, que tinha tudo em comum, que o rico às vezes vendia os seus bens e entregava no pé dos apóstolos, dos líderes da igreja, para que esse dinheiro fosse distribuído, que não era uma ordenança nem uma regra. É um relato daquilo que acontecia no coração movido por aquelas pessoas. Para que todos pudessem ter algum nível de igualdade, sim, a igreja fez isso. E a igreja deveria voltar a fazer isso e se preocupar menos em portelão de LED. Com toda certeza a igreja fez isso. Mas quem fez isso foi a igreja cristã. Não foi o mover da igreja obrigando o Estado a fazê-lo. Não foi o Estado romano fazendo. Foi a igreja. A igreja que hoje é abominada por toda essa galera. Inclusive por esses supostos pastores, filhos do diabo. Agora pergunta para eles se eles vão na igreja deixar o dinheiro deles. Pergunta para a Manuela Dávila, para a Haddad, para toda essa galera. Que igreja que eles vão? E sendo eles bastante ricos, afinal de contas o Lula tem um patrimônio milionário, não pede que pastor eles estão indo lá deixar os seus bens para que seja dividido com as pessoas. Não. Existia uma preocupação da igreja com os de fora também? É muito pouco relatado. A maioria dos relatos que a gente tem é da igreja cuidando dos seus e fazendo a obra social com os seus e trazendo as pessoas para a igreja. E ali elas eram cuidadas. Fora dali, o Estado não entrava na conta. Não existia uma obrigatoriedade estatal. Era a igreja que fazia esse serviço. Todas essas frentes evangélicas aqui não estão preocupadas com isso. Elas querem jogar para o Estado, porque vai perguntar para o Edeovaldo se ele está fazendo alguma coisa para qualquer igreja que seja, ou para qualquer pobre viúva. Mas ele quer que o Estado faça, mas dele não faz. Enquanto a igreja, na verdade, deveria estar chamando para si certas responsabilidades, e não mandando essas responsabilidades para o Estado. Então Atos não fala de comunismo, até porque não poderia ser falado disso porque nem existia. Atos fala de uma comunidade de irmãos na fé, irmãos por meio do sangue de Cristo vertido na cruz que os faz irmãos. E assim, todos eles têm tudo em comum, porque aquilo que é meu é sobretudo da igreja, é sobretudo de Cristo, é sobretudo para o meu irmão. Mas achar que existe um movimento de infiltração dentro das igrejas é um absurdo. Achar que a esquerda está querendo pegar a igreja para ela, que o progressismo está querendo invadir a igreja e corromper completamente a pauta do evangelho, sabendo eles com toda certeza que a única pauta capaz de impedir o avanço dessa ideologia satanista, que é a ideologia de esquerda progressista, é o evangelho. Não é político de direita, não é movimento de direita, é o evangelho. Onde a teologia é fraca, a ideologia é forte. Igrejas que não se preocupam em ensinar o evangelho de verdade para os seus membros verão em algum momento pautas progressistas entrando dentro da igreja e não saberão lidar com elas. Esse monte de church de 30 mil membros que está preocupado com LED, embaladinha gospel, verá os seus membros em algum momento abandonando a igreja e abraçando essas pautas. LGBTismo, abortismo, pauta identitária, minoritária. Vai ver todas essas moças que hoje frequentam as baladinhas gospel de cabelo azul, cortado em formato moicano, com sovaco cabeludo e fedendo. Vai ver toda essa molecada, esses jovens, hoje bonitão, na baladinha gospel, com barba de marxista, vestindo uma saia e um tamanco, querendo entrar em banheiro feminino, onde a teologia é fraca, a ideologia é forte. No seminário mesmo a gente tem ouvido relatos e a gente tem acompanhado algumas pessoas que já falam de alguns seminários que estão completamente tomados por esse tipo de pauta. Você entra naquele lugar porque é um seminário conhecido, tradicional, antigo e que sempre pregou a boa palavra. Mas hoje não perde em quase nada para uma universidade federal com o nível dos professores. Pastores, professores relativistas, teologia liberal, teologia progressista, defendendo muito mais pauta progressista e questionando a escritura como palavra de Deus. Enquanto você está cochilando, eles estão formando pregadores, sim, mas pregadores da palavra de nosso Senhor Karl Marx. Enquanto você não se preocupa em entender os movimentos que estão em volta da igreja, Paulo fazia isso, Pedro fazia isso, denunciando e combatendo as heresias em volta da igreja que buscavam de alguma forma entrar dentro dela, dizendo o erro dessas heresias, o erro dessas pessoas, para que a igreja não se contaminasse com tudo isso e se mantivesse fiel ao evangelho e à palavra. Mas hoje a gente olha em volta da igreja, vê um monte desse tipo de movimento e não, vamos fingir que está acontecendo nada. Eu não quero que minha igreja seja uma igreja que provoca treta. Eu não quero que minha igreja se meta em brigas. Imagine se Paulo pensasse assim: não vou escrever essa carta aqui para Gálatas, deixa eles lá com os judaizantes antes, depois a gente vê isso. Não vou arranjar treta com gnóstico, não vamos brigar. Vamos só falar do amor, né? Vamos fingir que nada está acontecendo. E enquanto isso, eles vão colocando pastores dentro de igrejas, subvertendo a palavra e destruindo o evangelho. E você, seus filhos, ou seus colegas e amigos, consumindo o evangelho falso, sujo, que não salva e não leva ninguém para perto de Deus. Ou a gente fala a verdade hoje, ou eles vão destruir completamente o conceito de verdade. Quando a gente quiser abrir a boca para falar, a mordaça virá assim.